Introdução. Este projeto tem como objetivo abordar e superar as dificuldades dos alunos do quarto ano na produção textual, visto que é uma habilidade essencial que os estudantes devem desenvolver ao longo de sua jornada escolar. Nesta etapa, os estudantes começam a aprimorar não apenas a escrita em si, mas também a capacidade de organizar ideias, utilizar estruturas textuais adequadas e expressar-se de forma clara e coerente. No processo de aprendizagem da produção de texto, é fundamental considerar que os alunos compreendam que a escrita é constante e pode ser uma atividade prazerosa e natural. Isso ajuda não apenas na expressão de ideias, sentimentos, mas também na organização dos pensamentos, permitindo uma comunicação mais clara e objetiva. O projeto integrador visa superar desafios na produção textual, focando em elementos como estrutura narrativa e normas gramaticais. Utiliza a produção coletiva para estimular a participação ativa dos alunos, enquanto emprega objetivos pedagógicos para tornar as aulas dinâmicas. Essa abordagem lúdica visa criar um ambiente de aprendizagem descontraído. A escrita é enfatizada como meio de expressão e comunicação, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades essenciais. O trabalho é contínuo, buscando transformar os alunos em bons escritores através da aquisição constante de conhecimento. Justificativa e delimitação do problema. Um dos grandes desafios presentes na educação fundamental é a parte dedicada à alfabetização e letramento. Estivemos em contato com uma professora do quarto ano, a qual relatou ser a produção textual a maior dificuldade de seus alunos. Montamos uma aula com caderninhos coloridos e alguns objetos para atrair a atenção das crianças e liberar sua imaginação e criatividade, exercitando assim a escrita criativa e permitindo um texto fluido. Fundamentação teórica. A leitura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e social das crianças, especialmente durante os anos cruciais do ensino fundamental. Segundo Piaget, a leitura é essencial para o desenvolvimento da linguagem e da compreensão de texto. A exposição regular a diferentes tipos de texto durante o ensino fundamental expande o vocabulário das crianças e aprimora sua capacidade de entender e interpretar informações. Kim Robin refere-se: a criatividade é um passo além da imaginação, porque requer que façamos algo e que não fiquemos apenas de braços cruzados a pensar no assunto. Trata-se de um processo muito prático que consiste em produzir algo original. Segundo Vygotsky, a interação social é fundamental no desenvolvimento da linguagem, e a produção de texto proporciona oportunidades para que as crianças expressem suas ideias de forma verbal e escrita, enriquecendo assim seu vocabulário e sua capacidade de comunicação. Para Vygotsky, a criança nasce em um mundo cultural e aos poucos ela vai introduzindo aspectos dessa sociedade e da sua realidade. Portanto, a criança sente a necessidade de representar seu mundo e criar símbolos, imagens mentais para os conhecimentos que já internalizou. Silvia complementa: através da leitura, aprimora-se a habilidade de prever e construir hipóteses, antecipando o conteúdo a ser lido. Dessa forma, com a competência leitora desenvolvida, o aluno se emancipa para continuar aprimorando-a de forma autônoma. Diante disso, pode-se afirmar que a leitura é uma apropriação cultural que possibilita o acesso a outros conhecimentos. Segundo Tversky, muitos professores concordariam que a maioria das crianças de séries iniciais apresentam dificuldades na compreensão da leitura e escrita, e se procura motivos para explicá-las. A mesma autora acredita que o motivo mais evidente da dificuldade seja a falta de interesse em ler e escrever, e, ao não corresponderem às exigências da escola, estão fadados ao fracasso, desenvolvendo distúrbios de comportamento por não terem atingido as expectativas tanto por parte dos pais quanto da sociedade e da escola, fazendo com que tenham mais dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita. Metodologia. A metodologia de observação participante terá 2 períodos. O primeiro será quando os integrantes do projeto irão analisar a participação e a criatividade dos alunos ao olhar nos objetos que serão expostos para a confecção dos textos, e o segundo momento, a análise documental. Verificar os cadernos e como os textos foi escrito. Esses comprovativos servirão de embasamento para o projeto integrador, que tem como objetivo ajudar aos alunos do 4º ano do ensino fundamental
Municipal 1 da EMEI, professor José Jurandir Piva, cidade de Pedreira, a superarem as dificuldades de produção de texto. Em contato com a professora da sala, foi mencionado que a maioria dos estudantes enfrentam dificuldades na leitura e produção de texto. Trabalhar o texto em sala de aula torna-se um desafio, já que os alunos demonstram desinteresse pela produção textual, considerando-a como uma atividade cansativa, difícil e pouco desafiadora. Em geral, os alunos apresentam muitas dificuldades de problemas ortográficos, coesão e articulação de ideias. Preocupados com esta questão, vários educadores estão em busca de melhores caminhos a seguir, para assim conseguirem desenvolverem os alunos e com isso alcançar melhores resultados com a leitura e a escrita. E cabe ao nosso projeto pensar em atividades e estratégias que motivem os alunos a escrever e aprender. Portanto, para estimular a curiosidade e criatividade desses pequenos, o grupo, através do brainstorm, coletou diversas ideias e pôs muita discussão sobre o qual seria o melhor. Ficou resolvido que um material impresso contendo atividades visuais e fazendo uso de objetos para sinalizar a proposta pedagógica será o melhor método para pôr em prática. Foi realizada a confecção de um caderno para cada aluno, onde eles poderão usá-lo para escrever sua própria produção de texto, e uma caixa surpresa, que contém objetos que serão utilizados de forma lúdica para compor essa escrita. Ao final do projeto, poderemos avaliar e analisar como os alunos realizaram as produções textuais. Resultados. Este projeto integrador baseou-se na metodologia do Design Thinking. Primeiramente, ouvimos atentamente a comunidade escolar, que relatou que os alunos do quarto ano enfrentavam algumas dificuldades em produzir texto e compreender sua estrutura. A partir desse ponto, iniciamos um trabalho de pesquisa e aprofundamento bibliográfico em busca de criar uma atividade que não só solucionasse as dificuldades dos alunos, mas também estimulasse o aprendizado de forma dinâmica e prazerosa. Desenvolvemos a atividade da Caixa Mágica. Com tudo pronto, no dia 17 de 4 de 2024, fomos à escola EMEF Jurandir Piva. Organizamos a caixa na mesa, colocamos os objetos dentro, distribuímos os folhetos e os caderninhos, dando início à explicação da atividade. Abordamos a ideia de um texto coletivo, onde cada aluno contribuía com um pedaço do texto. Começamos explicando os conceitos, abrimos a caixa, despertando a curiosidade dos alunos. Quando viram uma pelúcia, ficaram encantados. Comecei mostrando uma onça de pelúcia e questionando o que poderia representar. Um aluno sugeriu que fosse uma girafa e explicamos que a girafa era o tema. Em seguida, tirei uma boneca da caixa e perguntei quem ela seria. Os alunos responderam que era uma personagem. Expliquei, ao escrever um texto, devemos nos perguntar onde, quando e como os fatos acontecem para desenvolver o início, meio e fim. Além disso, discutimos o que a personagem estava fazendo. Antes de tudo, a boneca precisava de um nome. Uma aluna sugeriu Uvinha devido à cor roxa da sua roupa. A partir desse momento, o texto foi tomando forma e a cada novo brinquedo íamos trabalhando uma estrutura textual. Foi emocionante ver as ideias deles ganharem vida. Algo que até então era abstrato tornou-se muito concreto na lousa. O uso das caixas, dos brinquedos e o caráter lúdico do trabalho facilitaram o entendimento de toda a estrutura de forma prazerosa. Ficou evidente o entusiasmo dos alunos com a atividade e como eles superaram suas dificuldades. Realizamos a estrutura do texto e fizemos as correções. Deixamos para nomear o texto no final, em busca da girafa. Pedimos que copiassem o texto para o caderno Meu Primeiro Livrinho, dando esse o primeiro passo para novas experiências. A professora Mônica nos disse que gostou muito da metodologia aplicada e os recursos pedagógicos seriam muito úteis. O caderno será dedicado exclusivamente à produção de textos, quanto à caixa a professora irá utilizá-la. Por mais simples que pareça uma caixa, brinquedos e um simples folheto tiveram grande impacto nessa atividade. Proporcionar um trabalho ativo, motivador e eficiente, ajudando a resolver dificuldades encontradas. Além disso, promover a coletividade, o respeito entre os colegas e a comunicação e a criatividade. Considerações finais. O projeto foi bem sucedido e a metodologia aplicada teve um impacto positivo. A abordagem baseada em evidências científicas e na participação ativa da comunidade escolar certamente contribuiu para esse sucesso. A ênfase na aprendizagem centrada no aluno e na abordagem lúdica é crucial para envolver os alunos e tornar o processo de aprendizagem mais significativo e prazeroso. Além disso, o fato de os alunos terem desenvolvido as habilidades necessárias sem perceber é um testemunho do quão foi eficaz. A inclusão
visão do elemento lúdico e a compreensão das particularidades de cada criança demonstram um entendimento profundo de aprendizagem. A ênfase na prática contínua e na persistência da melhoria é fundamental para o desenvolvimento da escrita e de outras habilidades. Assim, incentivar os alunos a continuarem progredindo ao longo do tempo.